Por que não oramos como os judeus oravam? Primeira parte. Abacuque 3. Comentário de Emaro Persona. O interessante é que esse capítulo 3 de Abacuque, essa oração de Abacuque, que ela tem tudo a ver com juízo, com coisas terríveis que Deus já fez e fará ainda, e é isso que ele vai conclamar aqui, que ele vai declarar na sua oração, mas ela é feita em forma de canto. Ou seja, Abacuque está cantando tudo isso aqui. E para nós pode parecer estranho, né? Mas cantar uma letra de uma canção que só fala de juízo, só fala de destruição, Esse versículo 1 fala sob a forma de canto. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E no original está sobre shigionote. É uma palavra em hebraica que significa canção ou tons. Então ele está dando uma tonalidade nisso aqui. E eu acredito que tivesse a devida ênfase em cada coisa que ele falava com a nota na qual ele cantava essa oração. E ele vai descrever várias coisas que Deus já havia feito para mostrar o seu poder. E nós poderíamos perguntar, mas por que ele iria dizer isso para o Senhor? Quando no versículo 2 ele fala, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aí ele continua, Deus veio de Temã, e aí ele vai descrever uma série de ações que o Senhor fez no passado. E qual seria a razão disso? Esse princípio é usado várias vezes no Antigo Testamento de recontar o que Deus fez para depois então apresentar as demandas na forma de oração. E na realidade nós fazemos isso também, porque a cada domingo da semana, cada primeiro dia da semana, ou domingo, nós recontamos aquilo que o Senhor fez por nós. Nós voltamos a recordação ao passado, à cruz, quando o Senhor Jesus estava ali, levando sobre si os nossos pecados, sendo feito pecado em nosso lugar, e recebendo sobre o seu corpo todo o juízo de Deus devido ao pecado. E ali era a nossa salvação. Ali era o momento em que Deus resolveu de uma vez por todas a questão do pecado. Primeiro, para tirar o pecado do mundo. Porque o pecado tinha entrado na criação de Deus, era preciso que esse pecado fosse tirado. E Cristo tirou, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas esse tira, é bom entender, que foi executado ali, mas há várias fases agora, até que a morte seja destruída e finaliza então todo o processo da execução ou das consequências desse Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Mas então nós também apelamos para o passado, nós lembramos do que Deus fez e aí então oramos em cima do que Deus fez, trazendo as nossas petições. Isso não é diferente do que nós vemos lá no Antigo Testamento, quando Moisés intercede pelo seu povo, porque o Senhor estava ameaçando destruir o seu povo. E Moisés intercede dizendo, o que dirão as nações? Depois que o Senhor tirou essa nação do Egito, da escravidão, o salvou e fez isso, e fez aquilo outro, o que dirão as nações? Se o Senhor destruir, ele estava intercedendo, o Senhor sabia disso, que ele ia fazer isso, né? Mas ele queria ver isso da boca, ouvir da boca de Moisés. Ele estava intercedendo. O que era essa intercessão? Era apelar para a reputação de Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós apelamos para a reputação dele, que é firme, que é sólida, que é inabalável, e aí então nós podemos confiar que ele vai escutar a nossa oração. Não baseada em nossos méritos. Nós não começamos a nossa oração como aquele fariseu no templo, que falava assim, ó Deus, eu jejuo não sei quantas vezes, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele estava tentando
negociar com Deus, e a sua oração era baseada nos seus predicados, não nos predicados de Deus. E toda oração verdadeira, ela parte dos predicados de Deus, daquilo que é importante a respeito de Deus. E aqui ele traz isso das diversas libertações que Deus efetuou pelo seu povo, defendendo o seu povo, causando inundações. O sol e a lua pararam nas suas moradas, no versículo 11. Provavelmente ele está aqui falando de Josué. Isso aqui é uma oração tipicamente judaica, embora a gente também relembre o que Deus fez no passado, mas o passado para nós é a cruz, é o sacrifício de Cristo na cruz. E aqui eles relembravam as libertações físicas que eles tiveram. Porque é importante entender que salvação, no âmbito do Antigo Testamento, não é a salvação da alma, necessariamente. É a salvação da vida, para viver para sempre numa terra que mana leite e mel. Essa era a salvação prometida aos judeus, que se eles cumprissem a lei, pela lei eles viveriam. Essa era a salvação. Vai se cumprir lá na frente, lá no milênio vai se cumprir isso. Mas para nós, a salvação que nós pregamos é a salvação da alma. É a salvação dos pecados, a salvação do juízo. Disso que nós anunciamos que seremos salvos, e nós que cremos já estamos salvos do juízo, que cairá sobre cada pecador que não crê em Jesus como Salvador. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.